Sejam muito bem-vindos ao podcast A Bíblia Responde. A gente está no primeiro episódio, é um projeto que a gente tem sonhado com ele há algum tempo e agora estamos começando. Esse podcast é uma parceria entre a 2ª IPB de Ji-Paraná, a 4ª IPB de Ji-Paraná também e o Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil. Eu vi para não errar. Esse projeto é um projeto que tem como objetivo trazer respostas para dúvidas comuns, né, através da palavra de Deus. A gente acredita que a palavra de Deus realmente é a verdade absoluta e que a gente deve buscar nela as respostas para nossas vidas. E a gente sabe que muitas vezes a gente não faz isso. No dia a dia a gente acaba deixando a Bíblia de lado e buscando respostas em outras fontes. Então, esse podcast tem esse objetivo, de responder dúvidas à luz da palavra de Deus. A gente já quer convidar vocês a seguirem as nossas redes sociais, tanto o YouTube como o Instagram e o Spotify, e também seguir as redes sociais das igrejas que fazem parte desse projeto, da 2ª IPB, da 4ª IPB e também do Seminário Presbiteriano. Eles estão aparecendo aqui na tela e se você está ouvindo isso pelo Spotify, você vai lá na descrição do episódio que você vai encontrar também as redes sociais, tanto das igrejas como do podcast. Sejam muito bem-vindos e agora eu vou apresentar os primeiros convidados. Nossos convidados dessa vez são os pastores da 2ª IPB, meus pastores, eu também sou membro da 2ª IPB, inclusive, se você não me conhece, me chamo André Guilherme, sou presbítero da 2ª IPB, host do podcast A Bíblia Responde. E agora apresentando nossos pastores, a gente está aqui hoje com o pastor Evanderson Cunha, o pastor Marconi, vou deixar vocês se apresentarem, sejam muito bem-vindos. Muito bem, prazer fazer parte aqui desse projeto, e meu nome é Evanderson, sou pastor da 2ª Igreja Presbiteriana aqui de Ji-Paraná. E nosso objetivo é esclarecer, né, aquelas dúvidas mais comuns das pessoas que talvez querem aprender um pouco mais da Bíblia, conhecer um pouco mais do que a Escritura diz. E espero que a gente consiga alcançar esse propósito, esse objetivo, né, de trazer esclarecimento mesmo àquelas dúvidas que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Então é isso aí. Estamos juntos e que Deus nos abençoe. Amém, amém. Amém. E eu sou o pastor Marconi Jael, né? Se você quiser já seguir também nas redes sociais, como o presbítero André disse, estamos à disposição. Sou pastor auxiliar do chefe, do pastor Evanderson. Então, estamos ali na 2ª igreja, lá no 2º distrito, né? Então, a ideia é essa mesmo, é buscar apresentar a palavra de Deus como resposta única e suficiente para os nossos dilemas. E que Deus nos ajude nesses podcasts. Perfeito, muito bom. E, gente, a gente estava conversando sobre qual seria o primeiro tema, né? Assim, dentro de vários temas possíveis, né? Como a gente começaria esse podcast. E aí, enfim, né? Pensando em vários temas, a gente chegou numa... Como que eu posso dizer assim? Numa conclusão que ela foi a mesma conclusão dos reformadores que fizeram a confissão de fé, né, de Westminster, que é a confissão que a gente segue, que foi começar do início, né? Começar entendendo de onde vêm as respostas que a gente está buscando, né? Que é a palavra de Deus. Então esse episódio ele tem como objetivo entender o que é a Bíblia, por que ela é tão importante, por que de fato a gente deve buscar respostas nelas e por que as respostas dela são tão importantes para a nossa vida. Então essa é a ideia, a gente começar falando sobre isso. Então esse episódio tem esse tema, a Bíblia. E faz todo sentido, né? Já que o podcast A Bíblia Responde, vamos começar por ela. Pastores, então a minha primeira pergunta é justamente essa. O que é a Bíblia? Como que a gente pode definir Bíblia? Ok. Quer começar ou eu começo? Pode? Então, eu queria ler, já que você citou a confissão, e é interessante essa abordagem tua e essa percepção também, porque os reformadores tinham isso em mente. O primeiro dos solas é o sola escritura, somente a escritura. Quando nós olhamos para a confissão e para os catecismos de Westminster, nós vemos também que a Bíblia ela está em voga. Então, no capítulo 1º, no artigo 6º da nossa confissão de fé, a confissão de fé do Westminster, diz assim: toda a vontade de Deus necessária para a sua própria glória, a salvação, fé e vida do homem, está expressamente declarada na Escritura. Nada, em tempo algum, deve ser acrescentado, quer por novas revelações do Espírito, quer por tradições dos homens. Então, respondendo a tua pergunta, a Bíblia ela é necessária nesse aspecto de revelar a vontade de Deus. A Bíblia é necessária em
mostrar como o homem é salvo, como ele se salva, por que ele se salva, salvar de quê. A Bíblia é o guia de fé, é o guia da vida cristã. A Bíblia ela é completamente necessária, indiscutível, intransferível, insubstituível e outros ins que você quiser colocar aí. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Então, num contexto geral e olhando para a confissão de fé que nós subscrevemos, logo então nós temos a Bíblia como a única regra de fé e prática. Tem o catecismo menor, né, o catecismo maior também, que vai trazer perguntas e vão sempre apontar como a palavra de Deus, a Bíblia, é a única regra de fé e prática do cristão. Deve ser, né? Perfeito. Só um comentário antes, Heavy. A confissão de fé, eu acho que até é um tema muito interessante pra gente trazer em outro episódio, né? O que é essa confissão de fé? Mas só explicando brevemente o que seria a confissão de fé. Às vezes alguém que não conhece, até não tá no contexto da IPB. O que é essa confissão de fé de Westminster que a gente comentou no início? A confissão de fé de Westminster é um documento teológico produzido pela Assembleia de Westminster, né? na Inglaterra. E esse documento ele teve um objetivo inicial que foi definir o que a igreja naquele momento estabelecia como diretriz teológica. E a igreja presbiteriana, como outras denominações de linha reformada, subscreve esses documentos que é a Confissão de Fé de Westminster. E acompanhado vem o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo. Subscrever basicamente nós concordamos com isso. Concordamos e aceitamos o direcionamento teológico, isso, né? Exato. Perfeito. Então, basicamente é isso. Show de bola, muito bom. Só pegando um gancho, aproveitando, porque às vezes a pessoa não entende e acha que breve catecismo, confissão, então é superior à Bíblia. Não. Tem uma pegada teológica que diz assim, que as confissões e os credos confessionais são a cerquinha que nos mantém na palavra. Então, são os limitadores, por assim dizer. É um conjunto de regras, ou melhor dizendo, um conjunto de guias bíblicos, né? Foi feito, a Assembleia de Westminster demorou, se eu não me engano, 8 anos, mais ou menos, né? 7, 8 anos, de teólogos diversos, e discutiram os documentos, a palavra de Deus, e ali fizeram uma sistematização da palavra, respondendo coisas cotidianas. Então, esse termo sistematização é o que eu uso. Isso é massa, porque traz a palavra, traz na palavra as respostas para os nossos dilemas. Tipo, é o que a gente mais decora, né? A pergunta número 1, qual o fim principal do homem? Que é gozar a Deus para sempre, ter prazer em Deus para sempre, glorificá-lo. E aí a confissão e os documentos gerados a partir da confissão de fé, que são breve catecismo e catecismo maior, que são conjuntos de perguntas, ele então nos guia na própria palavra. E é interessante que tem uma escrita no início da confissão de fé que, em suma, é que a confissão de fé ela pode conter erros, mas a Bíblia não. Perfeito. No capítulo 1 vai dizer que a Bíblia sim é infalível. Perfeito. E qualquer outro documento, ele pode conter falhas, Sim. porque foi produção e sistematização humana. Mas a Bíblia não, ela é inspirada pelo próprio Deus. Que inclusive seria a minha próxima pergunta, né? Por que a gente chama a Bíblia de palavra de Deus? Né? Por quê, Heavy? Então, até voltando um pouquinho na pergunta anterior para pegar um gancho para essa próxima, você perguntou o que é a Bíblia, né? O pastor Marconi falou, e é importante a gente entender que a Bíblia ela é um documento revelado, é uma revelação de Deus. Então, ela, como diz o apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, que nenhuma revelação foi dada por particular elucidação, ou seja, por vontade de homem algum. Mas toda a revelação ela é dada por Deus, através dos homens. Né? Então, a sua pergunta agora é por que a palavra de Deus é a revelação, não é isso? É isso que foi isso mesmo que Por que a gente chama a Bíblia de palavra de Deus? Palavra de Deus. Então, exatamente por causa desse conceito de que ela é uma revelação que Deus deu a nós. Então, ela é a palavra que procede diretamente da boca de Deus. Então,
quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na Bíblia, quando nós ouvimos uma pregação, a partir desse entendimento de que ela é a palavra de Deus, nós cremos então que ali Deus está falando diretamente ao nosso coração. Até a gente tem ouvido algumas questões, né? Até muitas pessoas brincam com isso. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Leia em voz alta. Então, se quer ouvir como é que é? Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Se você quer ouvir em voz alta, leia em voz alta. Então, essa é a revelação de Deus. Ela não é um documento criado pela vontade do homem ou pela sua própria iniciativa. Mas Deus, usando homens que ele inspirou, que ele falou direto ao seu coração, assim ficou registrado no decorrer do tempo, durante um período aí de 1.500 anos, né? Foi o tempo que levou para que ficasse escrito todos os 66 livros que hoje nós temos como a palavra de Deus. Então, hoje o que nós escrevemos a respeito de Deus são interpretações a respeito daquilo que Deus revelou. Uhum. Não são mais revelações, nós não escrevemos nada do ponto de vista de inspiração, né? Porque a inspiração é o que gera a revelação da vontade de Deus. Então, por isso que nós fazemos essa distinção entre revelação e inspiração. Revelação e iluminação. Então, nós lemos a Escritura inspirada, revelada, e por iluminação nós interpretamos, nós assimilamos os seus ensinamentos, nós escrevemos a respeito da Escritura, tudo a partir do ato de Deus em nós, que é a iluminação. Né? Mas não revelação. Não revelação. A revelação e é interessante, pegando um gancho nisso aí, Rev, quando você fala quer dizer, uma produção divina de mais ou menos 1.500 anos. Exato. Em 3 continentes diferentes, por mais de 40 autores inspirados por Deus, em 3 línguas diferentes, numa época que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Essas pessoas, a maioria não se conheciam. E fala da mesma coisa, tem o mesmo propósito. Se isso não é de Deus... E aí eu já uso a própria Bíblia respondendo sobre a Bíblia. Paulo escrevendo a sua 2ª carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil ao ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ele completa: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui está o objetivo central da palavra. Então, a lei do Senhor, diz o Salmo 19, é perfeita, restaura a alma. Então, quando nós somos iluminados a entender isso, entender a revelação de Deus, e entender que não há outra revelação a não ser esta dada por Deus, as coisas ficam bem mais práticas de serem observadas e vividas. Então, eu fico assim, extasiado, quando eu olho a quantidade de autores humanos, um autor principal é Deus, usando ferramentas humanas em mais ou menos 1.500 anos, em 3 continentes diferentes, em 3 idiomas diferentes, hebraico, Antigo Testamento, o grego koiné, o grego popular no Novo Testamento, e alguns livros do Antigo Testamento em aramaico. Pessoas que não se viam, não se conheciam, não conheciam a história um do outro. E a revelação de Deus sempre apontando para a sua criação, para a queda do homem, para a restauração em Cristo, enfim. Existe uma linha única de pensamento, exato. Né, Isso em toda a Escritura. Desde Gênesis a Apocalipse, existe uma única linha de pensamento. Então é isso. Você consegue perceber que é um livro. Um livro só, que é um livro. Que um autor, né? Que existe um autor, né? Acima dos autores, dos escritores, por exemplo. Não seria uma coxa de retalhos, digamos assim, né? Não. Não é simplesmente uma coletânea de livros. Exato. É uma coletânea de livros que formam um único livro, né? Completo nele. É isso mesmo, é muito interessante isso. Enquanto vocês falam, eu confesso que, assim, várias perguntas e várias direções me vêm à mente, assim, de coisas que a gente pode conversar e deve, né? Porque são assuntos muito interessantes. A própria questão de como a Bíblia foi definida, como esses livros são a Bíblia, né? A formação da Bíblia e os livros que compõem ela, o processo de tradução da Bíblia que você falou, né? Foi escrito em 3 continentes, línguas diferentes, então como que a gente faz para traduzir isso
da forma correta, o movimento de interpretação da Bíblia, como a gente faz para interpretar, né? Então, assim, são vários temas. Se Deus quiser, vamos ter vários, vários convidados, né? E se você tem dúvida em relação a alguma dessas coisas que eu coloquei aqui, ou outras dúvidas, também manda pra gente, que é interessante a gente saber o que a audiência tem de dúvida, pra gente trazer temas relacionados. Exato. Mas vamos tentar se concentrar aqui no tema de hoje pra gente conseguir fechar, porque dá vontade de conversar realmente sobre todos esses temas. Mas falando sobre isso, uma coisa que me vem à mente é de fato essa questão da interpretação da Bíblia, em que sentido? E eu confesso que é um desafio para mim fazer a pergunta, porque é algo que eu já até gostaria de responder. Mas qual é a dúvida? Como a gente desenvolver uma interpretação correta da Bíblia num sentido de não cair no erro de pegar partes isoladas e a partir dessas partes isoladas desenvolver um entendimento ou uma definição que pode ser errônea, ou talvez a dúvida seria: então, se a Bíblia é a palavra de Deus, qualquer coisa que eu abro e leio eu posso ter como palavra de Deus? Porque ali tudo é palavra de Deus? Como lidar com isso? Aí você está falando de como interpretar a Bíblia, né, corretamente. Primeiro a gente tem que partir do ponto de que a Bíblia é um documento antigo, é um documento escrito aí há pelo menos as partes mais antigas há mais de 2000 anos atrás. Então, a abordagem a esse documento precisa seguir algumas normas, algumas regras. Não é simplesmente abrir a Bíblia e ler e interpretar livremente. Então, existem regras, existem normas, que é o que a gente chama as regras de hermenêutica. É interessante, André, porque essa questão da hermenêutica é um assunto não apenas no contexto de uma abordagem bíblica. Você tem teológica, né? Enfim. Teológica. Você tem a hermenêutica na área da advocacia para interpretar leis e assim por diante. Então, quando você aborda a Bíblia como esse documento, você precisa seguir normas. E então, muitos erros acontecem a partir da leitura bíblica porque as pessoas leem a Bíblia sem seguir as normas corretas para interpretar. Perfeito. Por exemplo, uma forma errada de ler a Bíblia: abrir em um livro um texto aleatório, ler e partir do ponto: o que eu entendo disso aqui é isso. Isso é o quê? É uma forma de você ir com a sua própria conclusão e inserir a sua conclusão ao que a Bíblia diz. A forma correta é você ler a Bíblia, entender, primeiro, o que o autor quis dizer originalmente, qual é o contexto em que ele escreveu, e então, a partir disso, você compreender os princípios que você aplica para a sua vida. Então, nós interpretamos a Bíblia a partir do que ela diz originalmente e o que ela aplica a nós hoje. Tá? Então, é basicamente assim, resumidamente, nós precisamos entender isso. Nós não podemos, por exemplo, interpretar a Bíblia de uma forma alegórica, por exemplo. Eu pegar um texto e transformar aquilo numa alegoria. Muita gente faz isso. Então a gente chama o método de interpretação que nós usamos como histórico-gramatical. Primeiro, você lê o texto, entende ele dentro do seu contexto histórico, cultural, o que ele tem a ver com o povo para quem ele foi escrito originalmente. Gramatical, o que cada palavra do texto significa, né? Qual é o sentido da palavra. E a partir disso, então, nós contextualizamos. Então, eu creio que resumidamente seria isso, a forma correta de interpretar a palavra, né? Matou a pau, é isso mesmo. Muito bom, muito bom. Não vou discutir. Tá certíssimo. Eu vejo que tem um ponto também muito interessante em relação a isso, que vocês podem comentar mais também, relacionado assim ao movimento da Bíblia interpretando ela mesma. Sim. No sentido da gente também entender que as definições e enfim, os entendimentos da Bíblia, né, eles precisam ser entendimentos que sejam completos dentro da Bíblia. Sim. Isso é um conceito que eu acho maravilhoso, que é a gente entender que a Bíblia é a palavra de Deus na completude do que ela é. Então, que ela não... um pedaço da Bíblia não é necessariamente... E aí, se eu estiver falando heresia, vocês me corrijam. Mas que o pedaço da Bíblia não é necessariamente a palavra de Deus se a gente pega ele isoladamente. Porque se a gente pega isoladamente, a gente faz o que a gente quiser com ele. E a gente fazendo o que a gente quiser não é a palavra de Deus. É o que o meu coração fez da palavra de Deus. Lutero tem uma fala boa nisso que você está falando. Martim Lutero, ele dizia que a Bíblia é a mãe de todas as heresias.
Tendo em vista isso, textos isolados geram pretextos para heresias. Você pode observar que Hitler, quando ele... daria outro podcast. Hitler, quando ele diz que Deus manda que ele matasse quem não fosse da raça ariana, ele pega versículos bíblicos isolados e fundamenta seu pensamento e põe aquele pensamento assassino em voga. Então, a Bíblia, interpretando a própria Bíblia, esse é o princípio do sola escritura. Então, você interpreta um texto difícil à luz da própria Bíblia com textos mais simples e mais diretos de serem interpretados. Então, a Bíblia ela é completa por isso. Então, quando o cânon é fechado, 66 livros são fechados, não foi simplesmente porque juntou uma galerinha lá e vamos... Não, eles fizeram, por isso chama cânon, né? É uma vara de medir, tinha uma série de fatores que se encaixavam em ser um livro inspirado ou não. Então, não foi simplesmente uma coisa aleatória, mas uma coisa histórica, que o próprio Deus foi apresentando esses livros que eram usados e eram referenciados na igreja antiga, nos primórdios, nos pais da igreja, que eles foram se completando, então foram fazendo esse checklist e foi... achando uma palavra aqui melhor, foi se formando o cânon. Deus, o próprio Deus, foi iluminando, lembra que o pastor Evandro falou da iluminação? Aí foi iluminando aqueles ali para que eles montassem o cânon bíblico, 66 livros, do jeito que nós temos hoje. E as traduções, homens tipo João Ferreira de Almeida, que traduziu para o português, o próprio Lutero, quando traduz a Bíblia para o alemão, na intenção para que todos lessem, porque, André, a Bíblia ela era um artigo de luxo. Primeiro, o pessoal não tinha leitura, não sabiam ler. Uhum. A Bíblia foi traduzida, Jerônimo traduziu toda a Bíblia para o latim. Uma língua na época não conhecida, morta praticamente. Hoje já é difícil, imagine. E com o objetivo de só a classe clerical católica romana teria acesso. Então as missas eram feitas e a leitura bíblica era feita pelo sacerdote. Ele explicava na interpretação dele, às vezes alegoricamente, e o povo simplesmente dizia assim. Lutero vem e fala, não, por isso está desse jeito que está. E aí vem outro podcast. Aí vem a Reforma Protestante, isso é bom para outubro, tá? E aí vem a Reforma Protestante e com a Reforma, os solas da Reforma, e um deles a Escritura, então somente a Escritura e não a tradição oral, e não a interpretação pessoal, mas o histórico gramatical. O que a história diz? O que a gramática diz? Porque Deus deixa timbrado na Bíblia aquilo que Ele quer que nós entendamos. Então a Bíblia não tem dois sentidos, ela tem um sentido único, ela pode ter várias aplicações. Agora, sentido, eu interpretei esse texto, isso depende do meu ponto. Não, só existe um ponto de vista, é o ponto de vista de Deus para conosco. E nós precisamos alcançar isso. E fazemos isso como? Entendendo a história por trás do texto, o contexto, o pós-texto, a gramática, e aí sim, à luz de todas as escrituras, a teologia sistemática, a teologia bíblica, para interpretar. Perfeito. Por isso nós vamos fazer um podcast, eu creio que logo vai sair, que vai ser sobre a ferramentação de pastoreio. Uhum. Né? Eu creio que logo sai esse podcast por aí e nós vamos ter condições de responder sobre por que o pastor precisa se ferramentar. Perfeito. Só criando um link para o próximo. Muito bom. E falando sobre isso, né, me vem à mente as aparentes contradições da Bíblia, né? E eu acho que isso que vocês falaram responde muito sobre essa questão. Muitas vezes as pessoas... a gente vê, assim, socialmente, né, falando, mas se a Bíblia, ela como que eu posso dizer assim? Se ela é perfeita, né? Por que ela se contradiz? Uhum. E aí a gente vai entendendo, à medida em que a gente entende a completude do texto bíblico, né, da palavra de Deus, e da forma correta de interpretação, que muitas vezes o problema é a nossa interpretação, exato, que gera uma sensação de contradição. Exato. Mas quando a gente vai a fundo, a gente vai conseguindo entender. E aí é muito engraçado, porque muitas vezes a gente pega pessoas assim... de fora do contexto cristão, né, que trazem esses argumentos, e são argumentos que as pessoas trazem de forma muito
como que eu posso dizer, enfática, e muitas vezes a sensação que se tem vendo de fora é que não é como se não houvessem contradições, mas como se o timinho da Bíblia, digamos assim, ele fizesse um esforço interpretativo para encaixar. E quando a gente entende os métodos de interpretação e a forma como as coisas acontecem, a gente vê que não. É que, na verdade, a gente não tinha entendido ainda, digamos assim. Não tinha alcançado, mas, exatamente, a gente não tinha alcançado o entendimento. Mas à medida em que a gente busca realmente conhecer a palavra de Deus, a gente alcança. E aí, falando sobre esse busca conhecer, de fato, quando a gente entende que não é simplesmente pegar um texto isolado e ler e aí tá a resposta, não é simples assim a gente conhecer a palavra de Deus. Não é tão simples assim. Por mais que hoje a gente tenha muita facilidade, enfim, né, a gente tem a Bíblia em qualquer lugar, né, no celular, no computador, é muito fácil acesso, né? Muito fácil acesso. Mas ter o acesso a esse conhecimento e como que eu posso dizer assim, esse processamento da verdade bíblica não é tão simples assim, me parece. Eu queria que vocês falassem sobre isso. E aí eu acho que muitas vezes as pessoas elas têm ou o movimento de ficarem no raso, ou o movimento de terceirizarem. Né? Então, por mais que a gente, diferente lá na época de Lutero, que as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus mesmo, e por isso eram leigas, né? Por isso eram ignorantes no sentido de não ter aquele conhecimento, né? Nem poderiam ter. Por não poderem, hoje a gente até tem acesso, mas muitas vezes a gente deixa de ter, muito por conta desse movimento de complexidade mesmo, da compreensão da palavra, da verdade, e aí terceiriza. Então, o meu pastor falou é verdade, a minha igreja determinou é isso que eu sigo. Como que a gente deve lidar com isso? Não falando sobre pastores ou líderes da igreja, mas assim, sobre os cristãos de modo geral. Então, se você acredita que Cristo é Deus, sabe que de fato a Bíblia é a palavra de Deus, como desenvolver esse relacionamento com a palavra? A gente se relaciona, não precisa, a igreja é suficiente, o pastor é suficiente? O que vocês dizem em relação a isso? Aí, quanto a isso, a gente vamos começar do começo aqui. Primeira questão para ter acesso ao conhecimento da palavra de Deus, aí eu volto lá no encontro de um mestre da lei chamado Nicodemos com Jesus. Esse não é o Augusto Nicodemos. Não, é o Nicodemos lá da época de Jesus. Ele era mestre da lei, conhecedor da lei, mas ele chega para Jesus e fala: como que eu posso entender as coisas que você faz, o que você diz? E Jesus até diz para ele: olha, você é mestre em Israel, você é mestre da lei, você é o conhecedor da Escritura e não consegue compreender? E aí Jesus chega no ponto. Você só vai poder compreender, você vai poder ver o reino de Deus ou entender o reino de Deus se você nascer de novo. Então, esse é um primeiro ponto. O entendimento da Escritura num aspecto espiritual de aplicação ao coração é possível através da iluminação do Espírito Santo que acontece exclusivamente na vida daquele que tem o seu coração em Cristo, né? Uma pessoa... A pergunta que eu faria é a pergunta de Nicodemos, né? Como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? O que é esse negócio? Falta interpretação, tá vendo? Aí Jesus explica isso, né? Sim, chefe? pode. Exato. Vai lá. Então, Aí que o próprio Cristo vai explicar isso quando Nicodemos faz essa pergunta, né? ele fala que esse novo nascimento não é retornar ao ventre materno, mas é o início de uma nova vida. E Jesus estava se referindo à conversão, ao arrependimento, ao reconhecimento de que a sua vida ela é totalmente dependente de Deus e a gente chama de conversão, né? Existem vários termos usados na Escritura como esse, nascer de novo, conversão, ou ter a vida transformada. Então, esse novo nascimento em Cristo, aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador, abre a porta do seu coração para que o Espírito Santo te ilumine o coração para não apenas compreender a Escritura, mas que ela seja aplicada ao coração. Aí você pergunta, mas uma pessoa que não passou por esse novo nascimento, ela não consegue entender a Bíblia? Sim, ela consegue ter um entendimento do ensino bíblico, mas ela não tem essa iluminação que gera essa aplicação interna, espiritual, no coração, esse entendimento do sentido da Escritura para a vida, né? Tanto agora como eterna. Então, eu creio que esse é um primeiro passo, é ter um encontro com Cristo para que haja essa compreensão. Até porque um judeu, um ateu,
uma pessoa simples, estudiosa, ela vai chegar num parâmetro bíblico. Tem um camarada chamado Flávio José, foi um historiador. Ele fala da Bíblia como um cristão convicto, crente, um caba salvo. E até onde eu sei, ele não é. Né? Então, assim, examinar a palavra à luz da gramática, à luz da história, é um princípio. Agora, isso só se aplica, foi o que o pastor Evandro falou, é o que o pastor Evandro usou o texto de Nicodemos com Jesus, o nascer de novo. Aí, além de entender, faz sentido. E tem uma diferença entre entender e fazer sentido. Porque ele se completa no coração. Essas duas questões que você falou aí agora chegam num ponto importante. Entender e fazer sentido espiritualmente, né? Então, senão não faz. Observe Paulo. Paulo está aqui em Atos 17. Por sinal, o pastor está pregando em Atos na igreja, né? Tá top. Então, Atos 17, no versículo 11, diz assim, Paulo dizendo, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, Tessalônica, Paulo pregava, e o povo, diz um texto mais atrás, que o povo era persuadido a acompanhar, a seguir, a entender. Entendia pelo ouvir e compreendia. E os de Bereia, além disso, eles recebiam com avidez, mas eles pegavam os manuscritos, os pergaminhos. Deixa eu ver se é isso mesmo, quando Paulo fala aqui do Antigo Testamento. Então, esse é o jeito certo de interpretar a Bíblia, à luz da própria Bíblia. Espera aí, não é porque o pastor disse, mas ele disse e provou biblicamente, e você leu, e você observou, e você compreendeu, e aí sim, aí vem o Espírito Santo e a aplica no seu coração. Então muitos estão secos. A parábola da semente, a semente cai, mas não germina, porque está seco. E como é que esse terreno fica fértil? Quando o fertilizante é a própria palavra. Então, a palavra de Deus, ela vem, o Espírito Santo, ela vai fazer fertilizar essa semente no nosso coração. E sabe aquele momento que você fala, cara, eu entendi. Agora tudo faz sentido. O meme, né? Agora tudo faz sentido, as coisas se caem. Então, a Bíblia, ela é esse livro. Observe, Lutero era um monge. Um camarada, ele era professor de teologia na ICAR, na Igreja Católica Romana. E de repente, lendo a palavra de Deus em Romanos, ele fala, cara, caiu a ficha. A salvação, ela não é por obras, ela não é por outra coisa, é pela fé que nós somos salvos. Cara, e essa fé, ela não vem de nós, ela vem de Deus. E aí tudo fez sentido para ele. E aí a gente começa a se incomodar com aquelas coisas que não fazem sentido. Então, ser bereano, nesse caso, de examinar na própria Escritura aquilo que a Escritura diz para ver se realmente é dessa forma. Porque senão a gente vai dizer assim, não, porque lá no Salmo 190, né, teve um pastor que fez uma brincadeira dessa, né? O exercício para a escola bíblica dominical da semana que vem é lermos o Salmo 162. E aí, não existe, tá? Salmo 162, 190. E aí ele chega no outro domingo, quem leu o Salmo 162? Aí uma turma levanta a mão. Todo mundo. Nossa. Aí ele falou assim, então hoje nós vamos falar sobre a mentira. Muito bom, muito bom. Então, assim, se nós examinarmos de fato o que diz... Quer ver um exemplo bem simples, que eu acho que vai elucidar bem? Nós aprendemos que, assim, no cancioneiro popular, que de 2 em 2 animaizinhos entraram na arca. Um casal de cada animal. Tem musiquinha disso e tudo mais. Mas quando nós vamos falar assim, não, eram 2 casais, era um casal de animais imundos. Entretanto, eram 7 casais de animais puros. Aí a pessoa, mas como assim? Está na Bíblia, está lá em Gênesis. Lembra, Nicodemos, falou aqui agora, mas como é que eu faço para nascer de novo? Esse cara está maluco. Se a gente não seguir a leitura, a gente não consegue entender o que de fato a palavra diz. Então os bereanos faziam isso. Eu pregando em Jonas, e geralmente tem a mesma reação quando eu chego, quando fala assim, então Jonas foi jogado no mar, e ele desce até as profundezas do mar. Não, eu aprendi com a tia lá da escolinha bíblica que o peixe estava de boca aberta esperando. Mas quando nós vamos ler o texto e olhar a historicidade do texto,
a gramática do texto. Então vamos ver que Jonas desceu vagarosamente, toda a vida dele passando na cabeça dele até ele chegar ao fundo do mar. E sim, o peixe vem e engole Jonas. E assim, essas são dúvidas que talvez elas não mudem nada na nossa fé e na nossa vida. Mas são exemplos muito fáceis de você explicar o quanto, às vezes a gente não tem conhecimento da palavra. Exato. Mas muitas vezes existem dúvidas que de fato fazem a gente Sim. ser e agir de forma diferente do que deveria ser, né? E é aí que a gente tem que conhecer na palavra, que é o que os bereanos faziam, né? Exato. Ir na palavra, porque a palavra é infalível. O pregador pode ser falível. Quando eu era adolescente, eu tinha mais isso, porque adolescente é mais revoltado, né? Mas hoje eu ainda tenho essa alegria, e é uma alegria realmente que é muito bacana isso mesmo, assim. Que eu falava que uma das coisas que eu mais gostava do ser presbiteriano era saber que eu podia discordar dos meus pastores, sabe? Porque os meus pastores, eles não eram a minha liderança máxima. A minha liderança máxima é Deus, e Deus através da palavra dele. E não que eu possa discordar no sentido de querer discordar, mas no sentido de ter essa paz, de saber que eu não tô sujeito a seres humanos. Sim, você pode Fales questionar. como eu. Pode questionar. Exatamente, a gente pode questionar, a gente pode conversar, a gente pode... à luz da palavra de Deus. Sim. Que é isso que a gente quer. A gente quer, na palavra de Deus, encontrar as verdades. Exato. E viver essas verdades. E aí, a igreja, os pastores, me parece, né, que dentro do... E a gente vai falar sobre isso num próximo episódio, né, sobre a formação do pastor, mas que eles vêm como facilitadores desse movimento de conhecer a palavra, de entender, de interpretar, porque muitas vezes é complicado, né? Por exemplo, eu não sei ler a Bíblia no original, né? E é muito normal que a maioria das pessoas não saibam. E é importante, porque a interpretação no original, ela faz a gente entender melhor, faz a gente entender... Sim, o peso né? do verbo faz muita diferença na interpretação. E existem algumas ferramentas que ajudam o crente lá. O crente comum, por assim crente dizer, na né? igreja, né? Porque você tem o pastor que estudou original, tem as técnicas de interpretação, então ele vai para o texto e ele consegue, através das ferramentas que ele já tem, fazer um estudo, fazer uma interpretação, né? E assim por diante. Mas você que nunca passou por um curso teológico, não fez, como que você pode ler a Bíblia no seu dia a dia? Como que você pode ler e interpretar de uma forma correta? Então, nós citamos aqui os documentos, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Breve Catecismo. Esses são excelentes ferramentas para você estudar a Bíblia, como tendo esses documentos como um guia hermenêutico. Então, por exemplo, você pega lá a Confissão de Fé de Westminster e você quer ver o que a Bíblia fala a respeito de Deus. Então, você pode fazer um estudo, você lê os textos, vai lendo os textos bíblicos, e aí você tem um guia, um direcionamento, né, teológico ali, de como interpretar, do que a Bíblia fala a respeito desses temas. Então, essa é uma sugestão. Muito bom. Então, ao invés de simplesmente ler, mas use ferramentas que já existem e que são seguras para dar uma direção, né, no entendimento. Legal. E tendo dúvidas, pergunte o pastor. Até mesmo porque o pastor ele tem acesso a essas ferramentas, foi capacitado para isso. Sim. Né? A gente quer crer que todo pastor, pelo menos os presbiterianos... a gente está lutando por isso. Né? Seminário presbiteriano no Noroeste do sejam Brasil. capacitados para isso. Né? Por isso estamos ali. Muito bom, muito bom. A questão da suficiência, André, das escrituras, a própria palavra diz sobre isso, quando o escritor de Hebreus escreve no seu capítulo 1, ele fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. E aí o próprio Cristo, quando ele é assunto ao céu, antes de se entregar por nós, esse era o plano de salvação de Deus, quando ele, na oração sacerdotal, que ele fala: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os capacite, que os livre do mal. Ele diz que ele é a palavra, ele é o meio pelo qual. Então, hoje, não temos mais revelações extra-bíblicas. Olha, Deus me disse, tá, aonde? Nós temos 66 livros aqui, que Deus revelou, que é a bula dele. Não é uma bula papal, uma bula qualquer. Não é uma bula de apóstolos novos. Usando aqui a fala do Augusto, o apóstolo bom é o apóstolo morto, porque são os verdadeiros. Esses outros, nem tanto, ou nada tanto. Mas a Bíblia,
ela é a revelação da palavra de Deus, ela é suficiente. Nós temos na própria palavra dizendo que nós não podemos acrescentar e nem tirar, Apocalipse vai dizer isso, nenhum tio da palavra. Tudo que está aqui é a palavra de Deus, claro, entendida no seu contexto, como foi falado aqui hoje. Então, as Escrituras, elas têm, no decorrer da história, demonstrado essa atualidade. Ela não é uma Bíblia, não é um livro ultrapassado, não é um gibi do Zé Carioca, que não é da sua época. Não, é um pouco. Um gibi aí da Turma da Mônica, que você leu e já leu e acabou. Não. A Bíblia, ela é atual, ela é para agora, ela é para sempre. Então, não há outra revelação a não ser a palavra. Então, se a gente quiser realmente ouvir a palavra de Deus, entender do que Deus quer, saber dos propósitos dele para nós temos que ter essa intimidade com a palavra dele e fazermos isso de forma devocional, ou seja, todos os dias. Basicamente é isso. Muito bom. Eu acho que seguindo no que você está falando mesmo, Heavy, a minha próxima pergunta seria se de fato a Bíblia ela é capaz de responder a todas as nossas dúvidas. Ela responde às nossas dúvidas de vivência diária mesmo? Ou como é isso? Como funciona isso? Tenho dúvida, vou na Bíblia e ela vai me responder? Tem, Heavy? É tipo o GPT? Não, o GPT falha. O GPT falha. E o GPT ele quer te agradar. Depende A Bíblia não tem compromisso em te agradar. Né? É interessante, porque você vai construindo as perguntas no GPT e ele começa a te responder a partir daquilo que você já perguntou. Porque ele quer te agradar, ele quer que você goste dele, né? Então... E a Bíblia não, ela quer que você seja confrontado. Mas assim, vai depender da forma como a pessoa faz essa pergunta, se a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Por exemplo, a Bíblia não tem a resposta se você perguntar qual deve ser a cor do seu cabelo. Eu devo pintar meu cabelo de preto, de branco, de azul? Você não vai ter essa resposta. Então, por isso que eu falo, essa pergunta nós vamos responder, mas depende da forma como você faz a pergunta. A Bíblia tem direcionamentos para todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, tem direcionamentos sobre como viver no mundo em relação ao casamento, em relação ao trabalho, né? Criação de filhos, em relação a como você lidar com os problemas existenciais. Então, a Bíblia tem resposta para todas estas questões. Inclusive, a Bíblia tem resposta sobre a sua eternidade. Veja só como que é amplo, né? Aquilo que a Bíblia traz como respostas. Então, a Bíblia trabalha com princípios, com direcionamentos e que envolvem todas as áreas da nossa vida aqui no mundo e na eternidade. Então, ela não vai ter respostas como se fosse um GPT, né, aí, que você coloca lá uma pergunta específica sobre uma determinada coisa e você vai ter direcionamento quanto a isso. Lógico que os princípios bíblicos nos ajudam em todos os aspectos da nossa vida, inclusive naquelas perguntas que não têm uma resposta específica. Mas existem princípios bíblicos que nos ajudam a direcionar a nossa vida também. Então, muitas pessoas acabam fazendo essa pergunta de uma forma provocativa, né? Não é o caso aqui, mas muitas pessoas falam, para que eu vou dedicar minha vida, eu vou crer na Bíblia se ela não tem todas as respostas? Mas sim, a Bíblia tem as respostas mais importantes que uma pessoa precisa encontrar para a sua vida e para a sua existência. E, assim, complementando, quando a gente fala sobre, e eu achei maravilhoso assim, você ter mencionado que o primeiro ponto, né, necessário para uma interpretação correta da Bíblia é confiar nela, né, e crer em Cristo mesmo, né, é o processo de conversão ou transformação, enfim. Esse é o ponto inicial. Né? É fundamental, inicial é fundamental, porque a gente pode entender racionalmente as coisas, mas a gente não consegue compreender. E aí, entendendo isso, a gente começa a compreender que as respostas da Bíblia, por mais que elas muitas vezes não venham num sentido, como que eu posso dizer, definitivo, do cabelo, né? Qual cor do cabelo pintar. Mas ainda que ela não tenha essas respostas, e aí você traz o exemplo do cabelo, mas, por exemplo, eu trabalho com isso ou com aquilo, eu caso com essa pessoa ou com aquela, qualquer coisa que venha de dúvida na nossa vida, ainda que a Bíblia não responda diretamente,
o relacionamento com Deus e com a palavra, porque a gente se relaciona com Deus também através da palavra, né? Ele vai instruindo e direcionando a gente. E aí, por mais que a Bíblia não tenha resposta para tudo nesse sentido pontual, ainda assim, ela interfere em tudo. Sim. Mesmo, inclusive nas decisões triviais. Sim. Inclusive nas decisões triviais. Exato. Bavinck vai dizer na Dogmática Reformada, no volume 1, a suficiência das Escrituras significa que Deus revelou tudo o que é necessário para a salvação e a vida cristã. E nada além das Escrituras é necessário para ser conhecido e crido. A resposta para tudo está num sentido amplo da palavra. Existe sim resposta para tudo, até mesmo para a pintura do cabelo. Sim. Não necessariamente dessa forma. Mas os princípios dados pela palavra, eles sim são importantes. Então, sabendo o princípio, sabendo olhar para a Bíblia como revelação de Deus num contexto histórico, gramatical, observe que tudo vai se entrelaçando. Aí sim, nós conseguimos uma resposta palpável, diferentemente daquela prática que o pastor Evandro falou lá no início, de uma forma errônea de ler a Bíblia, de abrir e apontar um versículo. Na cultura pagã, o nome disso é bibliomancia. Olha só. É uma arte de ter as respostas na Bíblia. Como é que funciona isso? E tem igrejas hoje, não vou citar nome para evitar, que usam essa prática. O que Deus quer dizer para mim hoje? Aí abre um texto aleatório. Eu quero cortar o meu cabelo hoje. O que Deus diz para mim hoje? Há 4 coisas muito pequenas na terra, porém são mais sábias que os sábios. Isso aqui. Aí ele interpreta. Isso 4 coisas pequenas. 4 coisas pequenas. Então isso é muito rapaz, pequeno. Meu cabelo tá curto. Isso está muito pequeno. Eu não vou cortar o cabelo. Você entende? Então, assim, as pessoas elas usam da bibliomancia. E aí, quando abre no meio da Bíblia, que tem as páginas brancas ali, fala, Deus não quer falar. Cara, é engraçado se não fosse trágico, porque tem gente usando a Bíblia como se fosse o horóscopo, como se fosse, eu preciso de uma resposta assim, é ou não é? Então, princípio do casamento, Deus traz. Então, você vai, através de oração e de intimidade com a palavra e com Deus, realmente ser instruído pelo próprio Espírito Santo se é a pessoa certa ou não. Uma coisa é certa, Deus diz, eu estou lá nesse casamento da sua mocidade. Então, a palavra ela tem resposta sim para tudo. É suficiente, é necessária. Ela não precisa... Ah, pastor, então para que você tem aquela biblioteca lá de, sei lá, um monte de livro lá no... Eu fui lá no seu escritório, eu vi um monte de livro. Tá, todos esses livros precisam me conduzir à palavra. Perfeito. E não me tirar da palavra. Perfeito. Então, quando o livro ele te tira da palavra, ele não é necessário na sua vida. Talvez para uma pesquisa de um livro herético. Aí você põe ele na seleção de livros heréticos. Fora isso, eu não preciso além da palavra. Dentro da palavra eu estou satisfeito. Jesus usou a palavra. Jesus, ao ensinar, ele usou a própria Escritura. Aquilo que está revelado desde Gênesis. Paulo usou a palavra, Pedro usou a palavra, os apóstolos usavam as palavras, os pais da igreja usavam a palavra, os primeiros pastores vindo dos pais apostólicos usavam a palavra, os puritanos usavam a palavra. Aí chega em nossa vez, que é a continuidade daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Aí nós queremos usar o quê? A revistinha do João Bidu. Não vai rolar. Então, assim, é a palavra a única regra de fé e prática. E nada além dela. Quanto a essa questão de buscar respostas na Bíblia, né? Interessante porque a gente busca nas questões que a Bíblia tem resposta clara, você simplesmente aceita e segue a vida daquela forma. Para as questões que a Bíblia traz princípios, você aplica os princípios. E para aquelas questões que talvez a gente fica pensando, mas qual vai ser o direcionamento quanto a isso aqui? A gente pode usar uma regra geral. Paulo fala, né? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se a gente quer um direcionamento e talvez nós não estamos encontrando uma resposta específica, usemos o princípio de fazer tudo para a glória de Deus. Então, eu quero fazer algo nesse direcionamento aqui, mas eu não encontrei uma resposta específica. Então, uso o princípio que Paulo ensinou. Isso glorifica Deus? Uhum. Se glorifica Deus,
Deus está respondendo que esse é um caminho que agrada a ele. Mas aí eu acho que vale comentar o que você falou, num sentido de... O caminho é, você busca a resposta na palavra, se ela não tem, você usa esse princípio. E não use esse princípio. Sim. Porque muitas vezes, na desculpa de usar esse princípio, a gente pode estar maquiando o para a glória de Deus para fazer o que o nosso coração deseja. Para a glória pessoal própria. Exatamente. Boa risco, sua consideração. Né? É importante entender o que é para a glória de Deus é aquilo que é condizente com a glória dele, com a justiça dele. Que ele expressa através da palavra. Exatamente. Né? Então, de fato, assim, é fundamental mesmo, né? Que a gente busque na palavra de Deus conhecimento de quem Deus é, de quem nós somos. E a confissão de fé é maravilhosa mesmo, assim, no sentido de ir mostrando pra gente ponto a ponto essas coisas, né? Porque aí a gente vai entendendo que, assim, o que a gente conhece de Deus e quem Deus é, como que eu posso dizer assim, o que Deus significa pra gente não vem de dentro simplesmente, mas vem da revelação dele mesmo. E então, assim, não é quem Deus é o que a minha cabeça acha que ele é. Não. Sua cabeça pode achar qualquer coisa, mas ele se revelou e ele mostrou quem ele é. Então, tem momentos em que o que a sua cabeça acha se conecta com a verdade. Tem. Mas tem momentos que não se conecta. Aí onde conecta, top, segue. Onde não conecta, aí você deixa o que sua cabeça acha e segue a palavra. E você sabe que essa é a maior parte. Né? Eu até trouxe aqui, escrito para não esquecer, uma frase que eu li uma vez nos discursos de Daubner, Robert Daubner, que ele diz assim: negar a suficiência das escrituras é lançar a alma do homem à deriva em um mar de opiniões humanas. Aí se você cai no achismo, no relativismo, e a Bíblia ela não é relativa. Não. Ela é a verdade absoluta. Por sinal, eu quero indicar um livro, se você puder comprar e ler, é um livro da Nancy Pearce, chamado Verdade Absoluta. Ela vai tratar de uma forma, de uma cosmovisão, claro, cristã, tem que partir por esse pressuposto, sobre a verdade absoluta que é a palavra de Deus. Ela não é relativa, ela não é contestável quando falamos de cristãos. Agora, o ateu, o não cristão, tudo bem, né? Ele está fazendo o papel dele, contestando porque não é a dele. Então ele vai contestar. Tem um pastor que eu tenho acompanhado que ele fala algo como isso. A Bíblia fala isso, ninguém é obrigado a acreditar nela. Mas se você acredita, é isso que ela diz. Exato, não vamos agora torcer a Bíblia. André, e muitos... não tem outro termo. Muitos pastores desonestos, muitos líderes desonestos, torcem a Bíblia, até mesmo a própria. Eles mostram o versículo e torcem o significado de forma proposital, pelo bel prazer de chamar pessoas para si e não apontando essas pessoas para aquele que é o nosso Redentor. O pastor verdadeiro, o pastor bíblico, o que tenha o solo escritura cravado no seu coração, nas suas veias, ele sempre vai pegar o cidadão, a cidadã, e apontá-la não para minha vontade, mas para a vontade do Senhor, para a vontade do Criador. É onde vai confrontar, foi o que você falou. Isso aqui não coaduna com a minha verdade, logo então eu crio a minha verdade, a partir até mesmo da própria verdade. Observe, eu pego uma verdade, torço a verdade e crio uma verdade para mim. Esse é um princípio humano. Isso é cair no mar de opiniões humanas. No intuito de agradar pessoas, é outra indicação de livro, vontade de agradar os outros, eu não me lembro agora do autor, mas é vontade de agradar os outros. O autor vai tratar sobre isso. No intuito de agradar o André, eu vou dar respostas que o André queira ouvir. É o ChatGPT, isso aí John Piper vai dizer assim, John Piper vai falar assim, é muito fácil pregar hoje. Basta você ouvir algumas pessoas, saber o que elas querem ouvir, dar uns tapinhas nas costas, ir lá no púlpito e entreter bodes, falar o que eles querem ouvir e não o que a palavra diz. Ser um pastor bíblico hoje não está na moda. Ser um pastor que usa a escritura hoje é um pastor que está retrógrado, é um pastor fora de moda. Mas, cara, nós somos bem fora de moda, né, chefe? Com certeza, nesse aspecto. A gente quer ser fora de moda. Eu quero ser totalmente cafona na exposição. Mas, no entanto, que nós façamos exposições realmente bíblicas. E aí já vem um convite para você que nos assiste.
quer ouvir exposições bíblicas, cola lá na T12. Ótimo. Cola lá na T12, na segunda igreja, entre a Curitiba e a Maringá. Só tem nós lá de igreja. Né? Cola lá e com certeza você vai ouvir exposições bíblicas, explicações teológicas, exegéticas, com muito critério bíblico, com muito carinho. Então, esse é o convite que eu faço para aqueles que nos assistem, que está assistindo até aqui, né? Se você suportou até aqui. Você citou um livro aí que eu acho que você está se referindo àquele livro que quando você é grande e Deus é pequeno. Talvez trabalha essa ideia de agradar os outros, né? Sim, só para ajudar aqui. Sim. Então, é excelente o livro. Quando você é grande e DeusEsse é um pequeno. outro título, né? É um outro título. Esse outro tá. Realmente Então, desejo de agradar os outros. Entendi. Mas eu acho que caminha Na mesma ideia. Uhum. Mas vou pesquisar aqui. Sobre essa questão de crer na Escritura, interessante porque às vezes tem muitas pessoas, André, que ficam perdidas no meio de tanta informação, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu acredito na Bíblia. Mas aí fica atrás do que um profeta, não sei de onde, falou a respeito de um escrito que fala, não sei, né, de outras informações, e divide a sua atenção em muitas coisas que se dizem. Então, o que eu digo para as pessoas, se querem de fato conhecer a Deus e querem entender o propósito de Deus, creia na palavra de Deus como revelada e única verdade e esquece o resto. Porque senão a pessoa vai ficar atirando para todo lado, né? E não vai ter um foco, não vai ter um alvo. E se você quer crer na Bíblia, mas você tem espaço na sua vida para outras coisas que contradizem a Bíblia, então você não vai chegar a um entendimento do que é a vida com Deus. O que eu entendo do que você está falando, assim, é que o esquece o resto é muito num sentido de esquece qualquer coisa ou, assim, rejeite qualquer coisa que vá contra o que isso aqui está falando, né? No sentido... Pode até ter conhecimento de outras coisas, mas eu falo assim, como verdade, absoluta, regra, né? que conduz a sua vida, que direciona a sua vida. Se você quer servir a Deus de acordo com a sua vontade, então você precisa ter o seu entendimento da sua vida, a sua cosmovisão a respeito de todas as coisas à luz de uma fonte só. Perfeito. Que é a Bíblia, não é? Perfeito. Eu falo isso porque, como a gente estava falando, né? Então, se é a Bíblia, por que vocês têm um monte de outros livros? Sim. Né? E aí é isso, porque esses livros que a gente tem, ou enfim, né? Eles levam a Bíblia, né? Eles direcionam, interpretam, explicam, enfim, a Bíblia. E aí, o pastor Marconi estava falando sobre isso, né? E também conecta com o que você estava falando, que muitas vezes a gente tem o problema do líder, do pastor, do comunicador, do mensageiro, qualquer coisa que seja, qualquer nomenclatura que se dê desonesto, e a gente também tem o problema do confuso. Uhum. E o problema do confuso é um problema que pode existir também. Sim. Que ele não necessariamente é desonesto no sentido de maldoso, quer puxar pra ele, mas ele tá confuso, ele também não entendeu. Que eu acho que a gente até vai trazer isso quando a gente for falar sobre a formação de pastores, né? Uhum. Porque ela é como é, porque de fato a gente é ser humano, a gente é falho. Uhum. E se a gente se coloca ali num papel de ensinar de algo que a gente ainda não aprendeu, e aí não dá pra dizer que a gente aprendeu de forma completa, né? Estamos todos nos santificando, né? Processo de santificação é um tema muito bom também, né? Pra gente falar. Gostei. Mas estamos todos nesse processo. E nesse movimento, todos somos pecadores, falhos. Alguns ainda mais informação, outros já mais experimentados. Dito isso, pode ser que o missionário, comunicador, pastor, pregador, enfim, ele traga heresias, ele traga falhas no discurso dele ali como pregação, que nem ele sabe que está falhando. E aí, por isso que eu falo, a minha fala de adolescente, de eu amo minha igreja porque eu posso discordar dos meus pastores, nesse sentido de que, podendo discordar dos meus pastores, e sabendo que a igreja tem essa possibilidade,
a gente tem essa paz de saber que estamos todos aqui buscando essa verdade, e todos não só estamos ou podemos, como devemos buscar essa verdade na palavra. Uhum. E por isso é tão importante, porque muitas vezes a pessoa pode estar numa igreja, que é uma igreja que tem buscado as verdades de Deus, mas que tem falhado por determinados motivos, que está confuso. Exato. E onde está a resposta? Como a gente encontra isso? Na palavra de Deus. Então a gente só vai encontrar se a gente de fato tiver esse relacionamento profundo com a palavra de Deus. Tudo tem que passar pelas Escrituras. E, assim, na medida do possível, por todo crente. Né? Se a gente é crente, a gente tem a responsabilidade de se relacionar com Deus. E a gente se relaciona com Ele conhecendo Ele. Como que a gente conhece Ele? Através da palavra. Só pegando aqui, atrapalhando tua fala já rapidinho, André, que eu creio que já vamos partir para o final também. Tá né? chegando. Tá chegando a hora. Só falando do livro. O livro é O Desejo de Agradar Outros. É da editora Nutra, do autor Lou Priolo. Legal. Excelente livro. Que muitos caem nesse erro por estar confuso e por querer agradar pessoas. Mas falando da revelação, André, que você falou por último ali, Romanos capítulo 1, quando Deus faz uma exortação, quando Paulo faz uma exortação, né? Deus faz através de Paulo aos irmãos de Roma, ele vai falar no verso 19, no capítulo 1. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Salmo 19 também vai dizer que um dia discurso outro dia, a revelação de Deus está patente aos nossos olhos. Então, negar isso, cara, é loucura. Aqui o texto ele vai trazer sobre isso. Mas você está pegando a própria Bíblia para provar a Bíblia. Exatamente, é isso. A ideia é exatamente essa. Se fosse para eu não crer na Bíblia, eu seria ateu. E Deus me salvou. Não Ou teria outra religião, né? Enfim. Então, isso é outro podcast. Então, assim, que realmente Deus ele se revela a nós através das Escrituras. Deus se revela a nós através daquilo que nós vemos. Por mais que cientistas e outras coisas mais busquem explicar toda a criação, a Bíblia traz toda a história da criação, da queda e da redenção, mas quando um cientista tenta explicar, ele até chega num certo ponto. Você já viu a história lá do Big Bang? Aí chega num ponto que o cientista para e fala, o universo surgiu através de uma explosão e o caos se organizou, beleza. Mas quem apertou o botão? Eu não creio nesse lance de apertar o botão, eu não creio nesse lance de o caos se organizando, não tem lógica, o caos nunca se organiza, mas eu creio sim no criacionismo, de um design inteligente, de um Deus poderoso, soberano, que criou toda a humanidade, conforme as Escrituras diz, assim que ele se revela a nós, para ele mesmo. Então, eu creio nisto. E aí, se você não crê nisso, se as outras pessoas não creem nisso, então a Bíblia ela não é suficiente. Ela não responde, ela não traja o seu coração com as respostas. Mas quando temos o princípio básico de que Deus criou todas as coisas, no fim que essas coisas glorifiquem a Ele, todas as coisas servem para glorificar Ele. Aí já tem resposta para 99,99% das nossas dúvidas. O resto desses 0,0001, a Bíblia traz lucidamente. E olha que eu estou colocando um patamar bem alto, daquilo que a gente põe em dúvida, né, sobre a suficiência das Escrituras. Então eu creio nisso, que a Bíblia ela é suficiente, ela responde todos os nossos dilemas e responde de forma muito prática. A obediência responde isso. Muito bom, muito, muito bom. Acho que a gente já está chegando no final, né? Me confirma aí, Luísa. Ok, então precisamos finalizar. E aí eu queria fazer um comentário antes de passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Eu não lembro qual era o livro que eu estava lendo, mas era um livro sobre aconselhamento bíblico, inclusive. Olha que coisa boa! E o livro, ele fala o seguinte, né? Que quando uma pessoa busca um conselheiro bíblico, o que a pessoa está buscando não é o conhecimento do conselheiro, mas ela está buscando a Bíblia. Sim. Bom livro que você está lendo. Você falou isso, é muito bom. Muito bom. E eu acredito que, assim, quando a gente pensou nesse projeto, esse é o nosso desejo também, né? E aí, para quem está ouvindo a gente... Então, eu acho que foi um excelente episódio pra gente começar. Eu acho que, realmente, assim, foi um acerto a gente ter começado por ele, porque ele dá a base para tudo que vai acontecer daqui por diante. A ideia é que esse podcast seja um canal para que você conheça a palavra de Deus. Obviamente, é um podcast presbiteriano, das igrejas presbiterianas, então a gente tem as nossas doutrinas, as nossas
convicções, né? Mas não é um podcast doutrinador presbiteriano, é um podcast realmente que busca na palavra de Deus encontrar as respostas para as nossas dúvidas. E no fim, assim, é o que a gente faz enquanto igreja mesmo, né? Você mencionou a segunda igreja, ali na T12, a gente também tem a quarta igreja no bairro Urupá, que também vai entregar isso para você, e aí vamos ver a logística, o que fica melhor para você. Também temos outras igrejas na cidade, né? Temos. A gente tem 6 IPBs? 6 IPBs organizadas. 6 IPBs organizadas. E fora 2 congregações. Perfeito. Em que você pode encontrar igrejas que estão constantemente, diariamente, seja num sentido local, seja num sentido global, posso dizer assim, né? Institucional, buscando conhecer a palavra e andar pela palavra, na palavra. Considerações finais, pastores? Vamos lá. Só pegando um gancho nesse finalzinho que você falou da questão global, que às vezes o podcast vai atingir você que não está aqui em Ji-Paraná, né? Ji-Paraná, Rondônia, então, né? Ji-Paraná, Rondônia. Às vezes você vai estar em Rondônia, ou vai estar no norte, ou no noroeste, como estamos. Ou fora do Brasil. Chama-se de norte, fora do Brasil. No site da IPB, ipb.org.br, que é o site da igreja, não seria a igreja mãe, é o site da igreja geral. Lá tem um lugarzinho lá que tem um mapa da IPB. Então você tem de uma forma muito interativa, clicando no estado e na cidade, lá tem o endereço da IPB mais próxima de você. Então a minha consideração final para quem nos assiste busque um discernimento espiritual na palavra. Não busque novas revelações, não busque esses movimentos que dizem receber uma coisa extra-bíblica, ou aqueles mesmos que estão, como o presbítero André disse, que estão confusos na palavra, usando aquilo para de forma enganada. De forma enganada, e acabam enganando uns com forma pretensiosa e outros de forma despretensiosa, mas busque na palavra. Lembra dos bereanos? Eles eram mais especiais para Paulo, porque eles buscavam na palavra aquilo que Paulo dizia. Então, tem uma segurança, uma confiança na palavra do Senhor. Ela é a palavra, ela é a única regra de fé e prática, ela é a segurança plena que Deus nos deu para guiar os nossos passos. Então, se você precisar conversar depois, eu creio que vai colocar o nosso Instagram. Pode mandar um direct lá. Eu vou ter prazer em responder. Eu tenho certeza que o pastor Evantes também, o presbítero André também. Sabe seu arroba, Hever? Marconi Jael, @Marconi Jael. Marconi com Y, ou como diz lá na Bahia, Y, e Jael com H, Jahel. Tá aqui embaixo, em algum lugar aqui na tela. Então, pode seguir lá, ou no do seminário, ou no próprio podcast que nós vamos ter, não é isso? Isso aí. E vamos ter também, tem também da segunda igreja. Em algum canal desse, você vai achar um contato nosso. E nós vamos orar com você, e nós vamos, na palavra de Deus, acompanhar a sua vida, se assim for do seu desejo. Então, meu abraço, minha gratidão, um projeto lindo que nasceu no coração do André, aqui na Áurea Vídeos, e graças a Deus nossa igreja abraçou, nosso seminário abraçou, a quarta igreja abraçou, e vamos, se Deus quiser, fazer muitos episódios respondendo aí as dúvidas, e também dúvidas corriqueiras, que algumas já foram respondidas, mas agora numa pegada mais nossa, mais regional. Que assim Deus nos abençoe. Amém. Vamos lá, considerações finais. Espero que o que nós conversamos aqui hoje, de alguma forma, tenha alcançado o seu coração, tenha... com certeza não respondeu todas as suas dúvidas. Sem dúvida. Mas talvez tenha gerado mais. E se tiver gerado mais dúvidas, isso é muito positivo, porque você vai continuar buscando, você vai continuar atrás dessas respostas. E como o pastor Marconi já disse, nós estamos à disposição para, se você quiser tirar dúvidas, conversar, o que a Bíblia fala. Então, nos procure, nós teremos imensa alegria de poder dedicar um tempo aí para acompanhar você e te ajudar naquilo que for preciso, tá bom? E seu Instagram? Meu Instagram é @EvandersonCunha, se quiserem também buscar por lá informações e também dele é mais tirar fácil. dúvidas. Oi? Dele é mais fácil. Não tem Y, W, essas coisas, né? É tranquilo. Mas que Deus abençoe sua vida e que você encontre
dia após dia, direção na palavra de Deus. Amém. Pessoal, então concluindo, assim, estou muito feliz mesmo assim com esse projeto, espero que ele seja bênção mesmo na vida de todo mundo que encontrar. A gente falou no início, né, que não pode mentir, né? A Bíblia fala que não pode mentir. Então a gente não tem ainda o arroba do podcast, a gente está desenvolvendo, e então eu não vou passar qual é o arroba agora, mas está na tela, porque quando o episódio sair a gente já vai ter definido. Então, siga o Instagram do nosso podcast e siga também, né, se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal no Spotify, curta o episódio, compartilhe. E tudo isso a gente pede mesmo, porque isso ajuda muito o episódio a chegar em mais pessoas. Isso é muito importante mesmo. Mais importante do que você pensa. Se você soubesse o quanto é importante, você não deixaria de fazer. Então, compartilhe esse material com todo mundo que você conhece, que sabe que... enfim, se você tá aqui, se você acredita na importância da Bíblia, eu tenho certeza que você entende a importância de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. A gente tem feito esse projeto, como os pastores já falaram, 2ª IPB, 4ª IPB, o seminário também abraçou, e é um projeto que é feito para ser bênção, né? Para abençoar a vida de todo mundo que chegar até ele. Mais uma vez agradeço os pastores, a gente vai ter o próximo episódio com os pastores da 4ª IPB, então vocês vão conhecê-los também. Depois a gente volta com o reverendo Evanderson, o reverendo Marconi, vocês vão entender por quê. E enfim, é só o início de uma grande jornada, que Deus nos abençoe, ore por esse projeto também, e é isso aí. Fechou? Fechou. T12 entre Maringá e Curitiba. Domingo às 9 da manhã e a famosa às 19, os famosos 7 horas da noite. É isso aí. Lá na T12, 2ª Igreja. Espero você. Quarta-feira também estudo bíblico, né? Sim. 19h30. E sexta reunião de oração. Olha só que coisa boa. Muito bom. É isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau.